Cara, videogame é bom demais, né? Mas nem tudo são flores. Tem umas paradas que estão invadindo o nosso mundo dos games e, vou te falar, tá mais pra uma praga de gafanhoto do que pra um patch de melhoria. E é por isso que eu tô usando a palavra invasão, porque tá estragando o rolê. E aí, galera, aqui é o Marco. Senta aí, pega seu energético, porque hoje no Arcadia a gente vai listar 10 coisas que estão simplesmente destruindo os videogames. Número 10, a busca incessante pelo jogo como serviço que nunca acaba. Vocês têm noção da grana que Fortnite já fez? Desde que foi praticamente relançado lá em 2017, já passou de 20 bilhões de dólares. É bilhões com B de boleto que eu nunca vou conseguir pagar. É óbvio que toda publisher, do fundo da sua alma corporativa, quer uma fatia desse bolo e tá disposta a fazer quase qualquer coisa para conseguir. Olha, o modelo de jogo como serviço não é o capeta em forma de game. Tem coisa boa por aí. Helldivers 2 tá aí para provar. É um serviço contínuo que a comunidade abraçou e é sensacional. O problema de verdade são as publishers que enfiam essa ideia goela abaixo dos estúdios. Em vez de deixar os devs criarem o que eles manjam, a gente vê uma onda de fracassos vindo de estúdios que são mestres em jogos single player. Os caras sabem fazer uma obra de arte com começo, meio e fim, mas os engravatados querem que eles montem um quebra-cabeça com a peça errada. O resultado? Os fãs não querem, os devs não querem fazer, e o jogo sai com cara de quem foi obrigado a existir. Tô falando de bombas como Anthem, Redfall, Avengers e, claro, o coitado do Suicide Squad, Kill the Justice League. O caso do Esquadrão Suicida é emblemático. Depois do jogo flopar bonito, a Warner Bros. Veio a público dizer que ia focar mais em jogos como serviço. O seu jogo de serviço acabou de dar um prejuízo histórico e essa é a sua conclusão? Para piorar a piada, qual foi o maior sucesso deles em 2023? Hogwarts Legacy. Um jogo single player, que não só vendeu bem, como peitou Call of Duty em vendas. Isso, meus amigos, simplesmente não acontece. Essa pressão toda mostra para quem eles estão mirando. O whale, a baleia, aquele jogador que gasta o que tem e o que não tem no jogo. É uma estratégia copiada do mercado mobile, onde 1% dos jogadores gera mais da metade da receita. Se a gente olhar por esse lado, fica até difícil saber o que é um fracasso de verdade. Mas uma coisa é certa, são decisões burras que arriscam o futuro. Digamos que funcione, que eles consigam suas baleias e façam rios de dinheiro com jogos meia boca. As pessoas amam games porque são feitos com paixão. Se você substitui paixão por planilhas de lucro, você mata o amor da comunidade. A longo prazo, você destrói a base de consumidores que sustenta tudo isso. E os devs? Os caras que ralam pra fazer o jogo? Eles odeiam isso. E a gente sente. O jogo sai sem alma, parece trabalho forçado. Agora imagina um mundo onde a Rocksteady, em vez de ser forçada a fazer um looter-shooter genérico, tivesse feito uma continuação direta pro Arkham Knight. Teria sido um estouro. Hoje a gente nem sabe se a Rocksteady vai existir daqui a 6 meses. Falar isso há 5 anos seria loucura. Número 9. O D-List ou quando seu jogo some pra sempre. Achou que a Warner só guardava filme na gaveta? Achou errado. Agora eles estão deletando games também. Vários jogos indie publicados pelo selo da Adult Swim estão sendo removidos das lojas digitais. Nesse caso específico, muitos devs ainda são donos da IP e podem republicar os jogos. Ufa! Mas na maioria das vezes, quando um jogo é delistado, ele já era. Se você não comprou, azar o seu. Se comprou e quer baixar de novo, boa sorte. Um jogo pode ser removido por vários motivos. Licença de música que expira, direitos de uma franquia que acabam. É uma droga, mas a gente entende. Mas o que a Warner fez foi diferente. Eles deletaram os jogos para limpar o balanço financeiro. Para economizar os centavos que custa manter um jogo na loja, é mesquinharia pura. Preciso mesmo explicar por que isso é um absurdo? Imagina se toda publisher fizesse isso? Eu só quero que os jogos que a gente ama continuem disponíveis. É pedir muito? Acho que não. Número 8. Lançar o jogo todo quebrado de propósito. Um problema antigo que só piora. E não tô nem falando de acesso antecipado, que é outra treta, mas pelo menos lá você sabe que tá comprando um jogo em construção. Tô falando de jogos vendidos como versão 1.0 que mal rodam. Os portes para PC são os campeões de desastre, mas a praga se espalhou. Lançar jogo bugado virou a regra, não a exceção. Claro, ainda existem games que chegam no lançamento rodando liso, quase perfeitos. Mas eles viraram a exceção. Essa falta de polimento destrói a confiança do consumidor. Quantas vezes você não ouviu um amigo dizer: comprei no lançamento, tava injogável, nunca mais compro no dia 1? Muitos falam da boca pra fora, mas uma parte leva a sério. E fazer jogo é difícil pra caramba, não tô dizendo que os devs são preguiçosos.
O problema é o gerenciamento, os prazos irreais impostos por empresas bilionárias que deveriam ter recursos para garantir a qualidade. É um problema de gestão, não de desenvolvimento. E o pior é que muitos desses jogos nunca são consertados de verdade. EA, tô olhando para você. Activision, você não tá muito atrás. Até nos anos 90, jogos saíam com problemas, mas eram pioneiros em tecnologia e eram corrigidos. Hoje, parece que a tecnologia avança e a qualidade regride. Número 7. A epidemia de cheaters. Enquanto existir competição, vai existir gente querendo trapacear. É um fato. E parece que a cada dia que passa, a situação piora. Não importa quantos sistemas anti-cheat uma empresa anuncie, quantos milhares de jogadores eles banem, os cheaters continuam lá, firmes e fortes, estragando a partida da galera. É impossível saber o número exato, mas entra em qualquer fórum de jogo online. A reclamação é a mesma. É inevitável, os devs até tentam, mas em vez de dar ferramentas para a comunidade se autogerenciar, eles apostam em sistemas cada vez mais invasivos que no fim não são tão eficazes assim. A verdade é que combater cheat é uma guerra perdida. As ferramentas para trapacear estão mais fáceis de usar e os próprios cheats mais sofisticados. É uma batalha sem fim. Alguns jogos conseguem controlar a situação, mas outros parecem nem tentar. Quantos jogos incríveis não foram abandonados pela comunidade por causa de cheaters? Eu queria ter uma solução mágica, mas não tenho. Se existe uma forma de burlar o sistema, alguém vai fazer, nem que seja só pela zoeira de estragar o dia dos outros. Número 6. DRM que mais atrapalha do que ajuda. Às vezes o remédio é pior que a doença. E nada prova mais isso do que o DRM. A real é que DRM é um porre. Ele mais causa problema do que resolve. Existem inúmeros casos de DRM causando lentidão e problemas de performance. Tem DRM que te obriga a estar online para jogar um game single player. Isso é simplesmente ridículo. E o pior é que os devs sabem que a gente odeia. Então eles tentam enfiar o DRM de fininho. A Capcom, por exemplo, que por algum motivo declarou guerra aos mods, chegou ao ponto de voltar em jogos antigos do seu catálogo, como Monster Hunter Rise, e adicionar um DRM novo, o Enigma, que tornou o jogo injogável para uma galera. Esse é um caso extremo, mas a gente já viu o Denuvo e outros programas causando quedas de FPS e travamentos em vários jogos. Muitas vezes o impacto é mínimo, mas ainda é um fardo desnecessário. É uma prática anti-consumidor, especialmente em jogos single player. Isso literalmente destruiu SimCity anos atrás. E como eles sabem que a gente odeia, eles estão ficando espertos. Esperam até o último segundo antes do lançamento para anunciar que o jogo tem DRM. Às vezes esperam até as reviews saírem. Na minha opinião, isso é enganar o consumidor na cara dura. Não tô dizendo que DRM não tem seu lugar. O produto é deles. Mas isso não significa que não seja irritante. É mais um daqueles problemas que parece não ter solução à vista. Número 5. Orçamentos e tempo de desenvolvimento absurdos. Antigamente, um jogo que demorava mais de 3 anos para sair estava no inferno do desenvolvimento. Hoje, um ciclo de 6 a 8 anos é considerado normal, e com mais tempo, vem mais custo. Quanto mais caro é fazer um jogo, mais seguro ele precisa ser para dar lucro. Documentos recentes de processos judiciais revelaram números surreais, centenas de milhões de dólares para fazer um único jogo, sem contar o marketing. Com esse custo todo, as publishers jogam na defensiva. É por isso que a gente vê tanto remake, remaster e sequência. É por isso que não vemos mais tantos jogos inovadores e diferentes vindo dos grandes estúdios. Simplesmente não há espaço para o estranho, que talvez não venda milhões. Isso não quer dizer que a inovação morreu. O mercado indie tá aí, pulsando com criatividade, e o mercado AA tá voltando com força. Mas é triste ver que os estúdios AAA, que antes tinham espaço para experimentar, hoje estão presos entre fazer o que já deu certo e fazer um jogo como serviço. É uma escolha de Sofia bem sem graça. Número 4. A ideia de que você não é mais dono dos seus jogos. Recentemente, um diretor da Ubisoft soltou a pérola de que eles querem que os jogadores se sintam confortáveis em não possuir seus jogos. Ele estava falando do serviço de assinatura deles, mas essa mentalidade está em todo lugar. O problema não é a existência de serviços como o Game Pass ou a PS Plus. Eles são ótimos como uma opção a mais. O problema é quando as empresas querem que a assinatura seja a única opção. A nossa propriedade sobre os jogos já é frágil. Se esses executivos conseguirem o que querem, nossa coleção inteira vai depender da boa vontade de engravatados que não estão nem aí para a preservação da história dos games. Imagina se a Mona Lisa tivesse um botão de desligar e um dia o Leonardo da Vinci decidisse que ninguém mais podia ver a pintura. Com a mídia física ou digital comprada, eu tenho uma garantia mínima de que posso jogar o que paguei.
Mesmo quando um jogo some da Steam, se eu já comprei, posso baixar de novo. Com um disco, enquanto o console funcionar, o jogo é meu. Mas vamos ser sinceros, a gente nunca foi dono de verdade. A gente sempre comprou uma licença de uso. A diferença é que antes a licença vinha num objeto físico. Hoje é um registro num servidor. Legalmente, a gente não tem quase nenhum direito. As empresas podem tirar o jogo de nós a qualquer momento. A situação já é ruim e a tendência é piorar. Número 3. Gacha, loot boxes e o medo de ficar de fora. Reclamar de microtransação em 2025 parece até coisa de velho, né? Mas não se engane, elas continuam aí e continuam estragando os jogos. Em vez de focar em fazer um jogo divertido, muitos desenvolvedores são forçados a criar caça-níqueis disfarçados, projetados para viciar e te fazer gastar. O engajamento acima da diversão. O engraçado é que os jogos mais aclamados do ano passado, como Baldur's Gate 3 e Alan Wake 2, não tinham nada disso. Mas olha os jogos de luta. Street Fighter 6 tem cosméticos caríssimos. Tekken 8 enfiou uma loja no jogo semanas depois do lançamento. E Mortal Kombat 1, praticamente um jogo free-to-play de $60 com passes de batalha, moedas premium e até fatalidades pagas. O sistema de desbloqueio ficou pior, mais caro e menos divertido que no jogo anterior. E a pior parte, não importa o quanto a gente reclame. Basta uma pequena porcentagem de jogadores comprar essas coisas para que continue sendo lucrativo. É a estratégia da baleia de novo. Enquanto existirem jogadores dispostos a gastar milhares de reais num único jogo, as empresas vão continuar enfiando microtransações goela abaixo. Número 2. Demissões em massa e estúdios fechando. A gente mal passou da metade de 2025 e a indústria já viu milhares de demissões. 2024 foi um banho de sangue, e 2023 também. Não tá fácil ser dev de games hoje em dia, e esse caos todo vai ter um efeito a longo prazo em nós, os jogadores. Fazer jogos exige um talento muito específico. Quando essa galera é demitida, o conhecimento se perde. O desenvolvimento de projetos futuros atrasa ou é cancelado. Os jogos ficam piores. Muitos devs conseguem se recolocar, mas uma parte significativa desiste da indústria e vai para áreas mais estáveis. E o mais revoltante é que muitas vezes essas demissões acontecem logo depois da empresa anunciar lucros recordes. É uma contradição que não dá para ignorar. Curiosamente, no Japão, as demissões em massa são muito mais raras. A cultura de trabalho e as leis trabalhistas de lá protegem mais os funcionários. Uma empresa não pode simplesmente demitir milhares de pessoas sem um bom motivo. Aqui, eles nem precisam de motivo. Uma indústria caótica não é uma indústria saudável. E finalmente no número 1, consolidação irresponsável. Nos últimos anos a palavra da moda era aquisição. Microsoft comprou a Bethesda e a Activision. Sony comprou a Bungie. E a Embracer Group, bom, a Embracer comprou basicamente todo o resto. Era uma corrida do ouro. Agora, em 2025, a gente olha pra trás e pensa, pra quê? Bilhões de dólares jogados no lixo. Talvez as aquisições da Microsoft e da Sony se paguem a longo prazo. Mas o caso da Embracer foi um desastre completo para a indústria. Estúdios talentosos foram dizimados. A história todo mundo já conhece. A Embracer apostou tudo num acordo de 2 bilhões de dólares com investidores da Arábia Saudita, o acordo melou, e quem pagou o pato foram os estúdios Free Radical, Volition, Eidos Montreal, todos se foram ou foram esquartejados. No ano passado, eles cancelaram 29 jogos que não tinham sido nem anunciados. A gente poderia ter um novo Deus Ex, em vez disso, a gente não tem nada. Tem um lado bom, por menor que seja. Alguns estúdios conseguiram pular fora do navio afundando, como a Saber Interactive. A Toys for Bob, que parecia condenada a trabalhar para sempre em Call of Duty, conseguiu sua independência. Então não é 100% ruim, é 99% ruim. E é uma droga. É isso, galera. Essas são só 10 coisas que, objetivamente, estão arruinando os games. Espero que, sabendo disso, a gente possa ser um consumidor mais consciente. Mas, e aí, o que você acha? Esqueci de alguma coisa? Deixa aí nos comentários, vamos trocar essa ideia. Se você curtiu o vídeo, não esquece de amassar o botão de gostei. Se não for inscrito, essa é a hora. A gente solta vídeo novo todo dia. A melhor forma de não perder nada é se inscrevendo e ativando o sininho. Como sempre, muito obrigado por assistir. Eu sou o Marco e a gente se vê na próxima aqui no Arcadia.